Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Primeiramente começar com, cadê? Aqui ó, 12ª rodada, Vasco e São Paulo, um jogo maravilhoso, como podem ver é boa noite, tá? O vídeo tá saindo no meio-dia no dia seguinte, mas pra mim é boa noite, eu cheguei em casa agora, 1h30 da manhã, o jogo foi acabar 11h30, mas até liberarem, até chegar no carro, até dar todas as voltas, eu tô 1h30 em casa, felizmente, graças a Deus. E começar, né, eu estive lá no jogo, eu acho que é meio óbvio já dizer isso. Um jogo maravilhoso, um jogo no Morumbi. Primeiramente, elogiar. Eu já fui na torcida visitante do Allianz, agora no Morumbi. A do Allianz, de verdade, a torcida visitante tem uma rede ali que é meio fogo de ver as coisas acontecendo no jogo, principalmente quanto mais longe tá o time do Vasco, né? Quando tá atacando, defendendo, fica pior. A do hoje, no Morumbi, só elogios, de verdade mesmo. Lá é um lugar um pouquinho mais apertado do que do Allianz. Mas em compensação, a vídeo pro estádio eu tava de frente. Eu tava quase abraçando ali jogadores do Vasco, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Primeiro tempo começou com o Léo Jardim do lado de lá, primeiro gol ali mais perto da gente. E como o time do Vasco acaba atacando mais no primeiro tempo, o ataque estava pra ver nítido ali. Foi uma coisa maravilhosa. Dito tudo isso, 3x1, Vasco, quebramos o tabu de 12, 13 anos, sei lá, não me importa de verdade pra esse tabu. Sem ganhar aqui em São Paulo, sem ganhar do São Paulo no Morumbi, se não me engano também. E foi um atropelo. Foi um jogo de 3x1, que é o famoso 3x1 fora o baile. Esse daqui foi um jogo de 3x0, né? O 1 veio no último lance, foi uma coisa meio louca. Mas enfim, né? Inclusive foi só pra ferrar o cartola que eu tinha colocado no jardim ali. Mas então, começando pelo início, né? A escalação hoje do Vasco. Vasco segue do 4-3-3. Laterais Paulo Henrique, Lucas Piton. Seguida de Lucas Freitas e João Vitor na zaga. Meio campo de Hugo Moura e Tietê. Coutinho mais à frente. Verrete, Ryan e Uno Moreira. É o time titular do Vasco. Não tem como negar, isso pra mim. Eu ainda acho que talvez entre o Ryan e o Adson havia uma disputa, mas até pelo tempo de consideração que o Adson tá demorando muito para voltar, eu acho que realmente o Ryan é o titular dessa vaga. Agora o Adson vai ter que competir, uma competição totalmente saudável, de acordo, para entrar e roubar essa vaga de novo. Conquistar essa vaga de novo, né? Fora a DVD também, que daqui a pouco já tá voltando. Não que eu acho que ele vai pegar do Nuno, tá? Pelo contrário. O Nuno hoje. O Nuno, não só hoje, mas ele faz uma sequência de partidaças pelo Vasco. E eu acho que é. Sabendo que ele joga na mesma posição que o DVD, eu acho que é bem difícil ele sair de lá, sendo bem honesto. Fora também que tem o Garré, tem. O ataque do Vasco a gente realmente tem, creio ou não, tem muitas opções. Talvez o DVD, inclusive, venha fazer o papel até de 9, né? Pegar o papel de reserva do Verratti. Ou talvez quando ele precisar de mais mobilidade, não sei. Deve ficar aí ao Diniz quando ele voltar, né? Se eu não me engano, o Diniz também chegou a jogar com DVD no São Paulo, não lembro agora. Tô jogando informação. Mas enfim, maravilhoso. O... Hoje foi um jogo que nem eu comentei no último Fala Vasquinho, né? Faz tanto tempo, né? A data FIFA veio e acabamos que. Pra vocês terem noção, eu nem lembro qual foi o último jogo, até sendo meu honesto. Tô meio que no calor do momento aqui gravando, não lembro qual foi o último jogo, qual que é o próximo. O próximo é contra o Botafogo, na real, daqui a um mês exato, 12 de julho. 29 dias, né? 30 dias. Mas enfim. O último jogo eu não lembro qual foi. Se eu não me engano foi contra o Lanús. 3x0 contra o Lanús? Acho que foi, né? Não vou lembrar. Enfim. Foi o jogo que eu comentei que contra o São Paulo a gente podia sim ganhar, porque o São Paulo vinha numa fase muito ruim. Hoje essa fase tá de prova, né? Segundo ponto que a torcida visitante está gritando fica técnico, que foi o que aconteceu hoje pela torcida do Vasco, tem alguma coisa errada, né? Então, por favor, fique com o meu dia, fique até o jogo de volta. De verdade, te adoro o meu dia, fica. Mas enfim, o... hoje foi um jogo que o Vasco ele parecia estar jogando num ritmo totalmente diferente do São Paulo. O primeiro tempo não, 5 primeiros minutos do jogo. O São Paulo ele conseguiu marcar uma pressão maior sobre o Vasco. Dito isso, não adiantou nada, porque a partir dos 5 minutos o Vasco pegou predominantemente a bola. Hoje eu não vou saber dizer porcentagem, porque, de novo, eu vi o jogo no estádio, eu não fiz anotações, meu cérebro está focado em ver o jogo e o ambiente da torcida, cantar, gritar, xingar juiz, que aconteceu pra caramba e tudo mais. Então eu não vou ser estatístico hoje, eu vou trazer muito mais uma experiência do que uma estatística, por assim dizer.
Dito tudo isso, primeiro tempo do Vasco totalmente dominante. Eu não lembro se foi agora aos 26 minutos que saiu o primeiro gol, foi aos 26:31 ou foi 21:26. Ou talvez nenhum dos dois, mas eu lembro que foi aos 20 e pouco que saiu o primeiro gol. Primeiro gol do Ryan. Ryan, que nem eu comentei, ele estava na minha cara, basicamente. Então, ver o jogo dele passando por cima de Cres a marcação em cima dele, ele entrando na grande área, a torcida inteira do Vasco, toca essa bola, esse maldito não tocando, pegando tudo, indo pro meio e chutando e acertando no canto do gol, acabou. De verdade, Ryan, o Diniz, pra quem não sabe, ele fez um pedido à diretoria do Vasco, né, tentar manter o Ryan pelo menos até a próxima janela, na janela de janeiro, se não me engano. Pô, se conseguir, pra mim é maravilhoso. De verdade, pra mim é maravilhoso conseguir. O Ryan é brasileiro, faz embaixadinha, três clubes na Europa estão querendo comprar. Isso no mínimo. E o Ryan, ele é muito bom. O que o Diniz fez pelo Ryan nesse Vasco foi algo maravilhoso. É algo que realmente é de se aplaudir. O Ryan, ele foi de um jogador do... Ai, puta, escalaram o Ryan quando é que o Adson volta pra Ryan, você é o titular. Você é o dono dessa vaga. O Ryan, ele conseguiu pegar, ele conseguia correr com a bola, ele conseguia ganhar todos os duelos de corpo do São Paulo. O Ryan hoje comeu a bola. Ponto final. Hoje eu tenho destaque a dois jogadores exclusivos, na minha opinião. Ryan e Coutinho. Nuno Moreira ainda sinto que falhou um pouco, o Verratti, por mais que tenha marcado o último gol, no terceiro gol, ainda poderia ter sido um jogo melhor do Verratti. Mas já o Ryan e o Coutinho, esses dois hoje comeram a bola. O fora o baile, né, que a gente tava brincando falando, é literalmente um baile vindo deles. O Paulo Henrique também, pra mim é outro destaque, um baita destaque. Paulo Henrique pra mim chega numa ótima crescida, eu nunca vou negar isso. Ele é um jogador muito, muito bom. Não sei como é que não tem outros clubes interessados dentro ou fora do país, de verdade, não sei como é que não vaza notícia disso, pelo menos. Mas o Paulo Henrique, ele é um baita lateral. Ver ele de perto realmente é um nível de perceber o quanto ele é um touro, não é aquilo. A TV durante os jogos, ela foca muito na bola. Quando você está no estádio, você está no visão ampla de todos os jogadores, você pode pegar. Dando até um exemplo de uma experiência passada minha, quando eu fui ver Palmeiras e Vasco, se não me engano, na Aliança do passado, o nosso elenco, a nossa zaga titular era Léo Pelé e Maicon, eu acho que o João Vitor estava expulso, e foi na real, não acho que nem tinha o João Vitor ainda, acho que era o Medel. E o nosso técnico era o Álvaro Pacheco, acho que era a segunda partida do Álvaro Pacheco, ele ficou quarto, né? Foi segundo, né? Segundo ou terceiro. O Léo Pelé, quem lembra dele do Vasco, batendo na madeira, né? Ele era um jogador que, segundo um ponto no estádio, quando estava 2-0 pro Palmeiras, acho que não me engano, que eu só desisti do jogo, eu desisti, segundo tempo já, eu comecei a ficar nítido encarando o Léo Pelé, para ver como é que ele se comportava em campo. E foi dali que eu tirei minha conclusão, que, ó, o Léo Pelé, ele não era só ruim, ele era burro. Ele era muito burro, ele era um cara que não sabia se posicionar. Hoje, olhando o João Vitor, olhando o Paulo Henrique, que era o que eu vinha comentar, são jogadores que o João Vitor ainda, talvez o posicionamento dele não seja o melhor dos mundos. Mas o Paulo Henrique, ele é um touro. Ele está atacando, ele está correndo com a bola, ele percorre, sei lá, 20, 30 metros do campo, ele passa a bola, ele fica ali no ataque. O Vasco perde a bola, o São Paulo começava a remontar alguma coisa, o Paulo Henrique, ele voltava tudo. E isso não foi uma, duas, três vezes, não. Isso foi ao decorrer de 90 minutos. Isso aconteceu diversas vezes. O Paulo Henrique ele ia, voltava. Ele era um touro, ele não parava. E ele só ia, voltava, não fazia nada. Não. Ofensivamente ele ganhava, ele ganhou todos os duelos. Ele pô, fez canetinha, driblou, ele fez tudo que ele podia em cima do São Paulo, ele mijou no São Paulo por assim dizer. Foi um jogo maravilhoso. De verdade, hoje é um jogo que, não sei se é por causa do ambiente, estava vendo de cima, né, visão panorâmica, mas é um jogo que eu não consigo criticar alguém do Vasco. De verdade mesmo, é um jogo que eu não consigo olhar e pensar, esse daqui aqui do Vasco foi ruim. E de novo a gente vai ter que entrar nesse campo do dinizismo, né, do Diniz, melhor dizendo, que eu comentei no vídeo passado, não lembro qual, que quando achava que o Vasco ganhava do São Paulo, achava que dava, achava que possivelmente ia, por conta da péssima fase e por conta de que como é que é a palavra? O Vasco, ele
Se for, eles tinham 3 Vascos para entrar em campo. O Vasco contra. Foi o Lanús? Não lembro. Mas tinha o Vasco que morre. Eles tinham o Vasco que morre no primeiro tempo e o Vasco que morreu no segundo tempo. Ou seja, jogava o primeiro tempo muito bem, morria no segundo. Fiquei com o que aconteceu, que não aconteceu, felizmente. O Vasco, que foi o. Contra o Fluminense, se eu não me engano. Acho que foi. Que é. Joga o primeiro tempo, joga o primeiro tempo morto, o segundo tempo entra em campo, lembra que tá no jogo. Acho que foi contra o Fluminense. E pensa que a gente perdeu pro Fluminense, se eu não me engano foi isso mesmo. E o terceiro que era o Vasco contra o Fortaleza, né? Que é o Vasco do. Ó, vão ser 90 minutos em campo dando a vida para fazer o torcedor feliz. Dependendo desses 3 Vascos, eu achava que apenas o terceiro poderia ganhar. O segundo, que é o jogar bem o primeiro, jogar mal o primeiro tempo, e o segundo jogar ruim, não acreditava. Achava que a gente ia perder facilmente. E o primeiro ainda viu o mundo que a gente empatava com o São Paulo. Então, de verdade, era literalmente eu ver o terceiro Vasco e a gente empatava. E dando o ideal de que era um confronto direto, né? Com essa vitória, a gente ficar 2 pontos na frente do São Paulo. Eles estavam um na nossa, né, anteriormente. A gente precisava ganhar. E a gente ganhou. E foi um nível de baile. Literalmente, esse foi no último lance do jogo. O Hugo Moura ganhando todas as defesas. O São Paulo não sabia se livrar da marcação alta do Vasco. Segundo tempo começa já com 2-0. O São Paulo, ele decide começar nessa linha mais alta, ele decide copiar o Vasco, né, por assim dizer. Ele decide começar a ir marcando, começar a pegar essa bola. E não deu certo. Literalmente, eu não vou saber cronometrar o tempo agora, mas não deu certo. O Vasco só recuperou a bola, começava a brincar com o São Paulo, passe para trás, para os lados, vertical, diagonal, enfiada de bola, chute ao gol. O Rafael Hoje trabalhou, de verdade trabalhou mesmo. E uma grande crítica ao Vasco hoje, né? De novo, a gente quase tomou 2, 3 gols de bola atrás. De novo pela região do Piton. Inclusive, teve um, para dar o mérito, acho que teve um pelo Paulo Henrique, até que eu estou lembrando. Mas tanto que o começo do segundo tempo, quem quiser pegar para reparar, né? Tava até conversando com os vascaínos, eles perceberam que toda a jogada de ameaça do Vasco começava pela esquerda, que era o lado do Dudu Moreira, né? O lado do Piton. Teve uma hora que o Vasco literalmente só começou o São Paulo, quer dizer, começou a mandar a equipe inteira ali pra esquerda. Aí o Vasco passava a bola pra direita, pro Paulo Henrique, pro lado do Paulo Henrique do Ryan. São Paulo inteiro pra direita. Não deixava andar. Foi realmente uma marcação bem em cima. O que acabou, eu acho, né? Desgastando o time. Desde que desgastou, o Vasco conseguia mais passos, marcava gol. Foi o terceiro gol do Verratti numa dessa. Inclusive teve, de verdade, eu acho que esse jogo era um jogo por 4-0 de verdade bonito. Só não foi porque uma parte eu ouço dizer que o Rafael trabalhou, outra parte eu ouço dizer que não era Bobadilha. Bobadilha no segundo tempo. O zagueiro de São Paulo, o lateral, não lembro o nome deles agora. Mas enfim, também deram um crampo hoje pro Vasco, né? Deram uma vontade. Mas é aquilo. Chegou num ponto que duelo de torcida mesmo, o São Paulo, depois do segundo gol já estava indo embora o pessoal. Depois do terceiro, então, boa parte largou. E é aquilo, numa batalha de torcidas independente e Força Jovem sem comentários, até porque eu tava do lado da Força Jovem, né? Então, eu querendo ou não, eu ia ouvir melhor eles. Mas é isso. E é um jogo agora que a gente vai parar para respirar por um mês. Vai ter o Mundial de Clubes. Daqui a um mês voltamos pro Clássico da Amizade, né? Contra o Botafogo em São Januário. Se não venderem o manto nem nada, que eu acredito que não vão. No máximo Maracanã, né? Mas eu acho que não. Acho que vai ser São Januário mesmo. Normalmente o Botafogo tem sido em São Januário. Independentemente, também. Já saiu o que a gente vai enfrentar pelos duelos da Sul-Americana, LDU. Esse deve ser difícil, tá? Esse daí eu não vou captar, não. Esse eu de verdade eu tenho uma experiência que a gente pode ganhar, como qualquer time pode. E eu tenho uma experiência que a gente pode perder, como qualquer time pode. Esse pra mim é o jogo mais. Eu vou dizer que Vasco e LDU é o jogo mais 50-50 que eu já tive o. Não sei, um momento assim pra opinar. Porque de verdade, hoje em dia eu olho os dois, Vasco e LDU, e eu consigo de verdade pensar. É Vasco ou LDU. É, crítica super profunda, de verdade. É Vasco ou LDU, ponto. Qual dos dois que vai ganhar? Não sei.
Talvez tenha um leve favoritismo pro Vasco, porque ele vai acabar em casa. Só que ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso, pô, é o LDU, o time que literalmente ganhou a alcunha de matador de gigante, né? Porque todos os últimos gigantes que ele enfrentou, ele ganhou, até mesmo fora de casa. Então, não sei. Pra mim é um jogo muito 50-50. Não vou opinar. Depois que a gente passar. Se a gente passar dele, né? Depois é foda. Se a gente passar, a gente vai pegar. Não lembro qual que é o nome de um time, mas enfim, é outro time também, que aí vai pelas oitavas lá da Sul-Americana. Mas isso daí é papel outro dia, de verdade. A gente vai voltar a ver com o Vasco daqui a um mês. Esses 6, 7 dias de treino agora da data FIFA fizeram muito bem ao Vasco. Conseguimos entrar novamente com o jogo contra o Fortaleza. Só que ao mesmo tempo, na minha visão, o erro do Diniz. O Diniz demorou muito para substituir hoje, muito, muito. Acho que estava com 35 minutos de segundo tempo para ele começar a trocar. Tietchan, eu achei que ia morrer em campo, não morreu, felizmente. Achei que ia ter lido ele, inclusive também não teve, mas não vou reclamar, 3-1. E eu acho que é mais isso que eu posso falar mesmo, de verdade. É um jogo que eu trago um alívio, como qualquer vitória do Vasco, né? Um alívio, no final das contas. E agora é esperar pro próximo, né? Botafogo agora, depois de LDU, esperar os confrontos. Vai ter o Super Mundial, né? Eu acho que vai fazer muito bem pro Vasco esse um mês de Mundial, de verdade, eu acho. E é isso. Vitória Vascão, né? Sempre. Obrigado, Diniz. É bom ter um técnico de verdade. Todo mundo fala que o começo do Diniz é muito bom. Isso daqui tá sendo só o começo, então até agora tá sendo verdade. Esse mês pode ser que piore? Pode ser que melhore? Pode. 50-50 de novo. Espero que venha a melhorar, só a melhorar. E obrigado por você assistir até aqui. De 7 minutos de vídeo que eu falei nada com nada, só elogiei o jogo do Vasco, falei muito mais sobre o meu sentimento. E é isso. Vitória Vascão, fica no meu dia. Não vamos levar tão a fundo essa vitória porque novamente o São Paulo estava num momento muito mal. Para mim esse foi o confronto perfeito, até para o Vasco pegar antes de sair de férias, que já sai com o ânimo para cima, assim. Só que quando a gente voltar e pegar um Botafogo, se não tiver abalado por um Super Mundial, pegar um Botafogo exaltado, um Botafogo com sede, talvez muita da nossa expectativa caia. Então, dito isso é clássico, dá pra ganhar, dá pra perder, espero que a gente ganhe. Acho que dá pra ganhar sim, então, quero deixar isso bem claro, do Botafogo dá pra ganhar, ponto. A gente vai ganhar ou não depende de mim, mas eu acho que dá sim, ponto. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Lembra de comentar, falar o que gostou ou não, de 8 minutos de vídeo. É esse, assistiu até aqui, de verdade, obrigado. E é nóis. Até.